Nas palmas quando estamos unidos. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Este nosso mundo sentido terá. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra. Com toda alegria no coração cantemos aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma terça-feira para meditar a palavra de Deus. Embora estejamos no tempo tão abafado, vendo vocês se abanando nessa quintura danada aqui dentro do ginásio, Deus colocava no meu coração esse pensamento de que esse calor e esse tempo abafado é a ausência do vento, porque se aqui dentro estivesse tudo ventilado, o nosso corpo respondia de maneira mais concreta. Mas esse calor vai fatigando e vai criando em nós dispersões. E o Senhor colocava no meu coração: é assim a alma sem Deus. É assim que nossa alma fica sem Deus. Ela fica inquieta, né? A gente sente esse sentimento de que alguma coisa está errada, essa falta de fôlego, essa falta de ar e de frieza no corpo. É assim que a nossa alma fica quando Deus não está conosco. A ausência de Deus na minha vida. E sobre isso o Senhor nos fala na palavra a partir da história de Jó. Preste atenção, filhos. Durante toda essa semana, a liturgia da palavra vai trazer leituras do livro de Jó. Eu queria fazer uma pergunta a você. Quem já teve a oportunidade de ler na Sagrada Escritura o livro de Jó? Levante a mão. Então eu quero fazer uma indicação para você. Faz uma leitura atenta do livro de Jó na Sagrada Escritura. Porque a leitura desse livro, a história desse homem, é uma história de reerguimento. É a história de um homem íntimo de Deus, que mesmo diante das dificuldades, Jó não esqueceu de Deus. Quando a gente lê a história de Jó,
Essa história nos leva a um grande questionamento: será que eu sou como Jó? Ou será que eu sou contrário a Jó? Porque a história de Jó diz que certa vez Satanás desceu do céu à terra para olhar os filhos de Deus. E Deus deu permissão que Satanás pudesse contemplar os filhos de Deus. E aí Satanás se deparou com Jó. Jó era um homem íntimo de Deus, era um homem próspero, ele tinha muitos bens, ele tinha uma família equilibrada, ele tinha uma vida equilibrada. E Satanás voltou e disse a Deus: olha, eu olhei diante de todas as pessoas da terra, um me chamou a atenção. E Deus disse: quem foi? Ele disse: foi Jó. Aquele homem tem uma intimidade muito grande. Mas aí Satanás disse a Deus: mas eu desconfiei de uma coisa, porque Jó só é fiel porque ele tem uma vida próspera. Deixa Jó entrar numa crise para ver. Ele vai fazer do mesmo jeito que os outros, vai maldizer contra ti, vai murmurar contra ti, vai dizer que tu não olhas para ele. E Deus fez um grande teste com Jó. E Jó começou a perder o que tinha. A sua vida, que era equilibrada, começou a desequilibrar. A sua família, que era tão estruturada, começou a se desestruturar. Mas Jó continuou fiel a Deus. Jó continuou perseverante na fé. E aí quando a gente olha para a história de Jó, a gente entende que Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele, mas é uma relação de intimidade. É uma relação pura, não baseada em coisas. Porque muitas vezes nós somos tentados a isso. Quando tudo está bem, eu estou lá com Deus, louvando o nome do Senhor. Eu estou de bem com Deus. Quando as coisas começam a ficar ruins, parece que a gente esquece Deus e a gente começa a murmurar contra Deus. Nessa noite, Deus, através da história de Jó, quer fazer chegar ao nosso coração essa palavra: independente das coisas que aconteçam conosco, a minha intimidade com Deus tem que permanecer, a minha fidelidade com Deus tem que permanecer, porque é minha fidelidade que vai me alicerçar no coração de Deus. E aí o livro de Jó, ele vai terminar mostrando que a fidelidade de Jó levou ao erguimento. Tudo que Jó tinha, ele voltou a possuir. Tudo que Jó tinha perdido, começou a voltar para ele. As coisas que tinham caído, começou a se levantar. A vida de Jó, que estava tão complicada, começou a ajeitar-se. Porque aquele que é fiel para com Deus, Deus também é fiel para com ele. A palavra diz que aquele que é fiel no pouco, Deus confia muito mais. Se eu permaneço na fidelidade com Deus, não tenha dúvidas que Deus também vai permanecer na fidelidade. Por isso que as provas que existem na nossa vida precisam ser compreendidas como provas. Jó foi capaz de transformar o seu sofrimento em louvor a Deus. E quanto mais Jó sofria, mais Jó louvava o Senhor. Quanto mais Jó experimentava dias de tortura, mais ele clamava o nome do Senhor. Mas quantas vezes tem faltado isso conosco? Quando as provas vêm, o que é que tem acontecido, filhos? A gente começa a se desesperar. Nós começamos a enlouquecer, nós perdemos o rumo das coisas, e aí a gente esquece Deus e vai buscar os nossos próprios deuses. E a gente começa a correr atrás de quem não pode nos dar nada, a gente começa a louvar quem não pode fazer nada por nós. Nós começamos a aclamar um Deus que não tem poder nenhum. E hoje, nessa noite,
a partir do testemunho de Jó, o Senhor vem pedir a mim e a você que exista na minha relação com Deus uma intimidade, uma capacidade de esperar, uma capacidade de transformar os sofrimentos em dons, porque eu também preciso fazer isso. Jó fez isso. Jó não ficou lamentando o que tinha perdido, Jó não ficou no murmúrio, Jó não ficou nas beiradas pelos cantos de parede. Jó não murmurou Deus, mas ele foi capaz de transformar. E quanto mais ele sofria, mais ele orava. E quanto mais orava, mais o céu se abria para Jó. É isso que precisa acontecer conosco. Porque à medida em que Deus vai olhando e vendo o nosso testemunho, a bênção vai chegando. E quantas vezes a gente diz, mas eu oro, eu tenho um pedido, mas a bênção não tem chegado. Sim, mas tu tens pedido de que maneira? E quantas vezes a gente pede, mas a gente pede desconfiando. A gente clama, mas é como se o nosso coração não acreditasse. A gente pede, mas o nosso coração é contrário. Minha boca fala uma coisa e meu coração sente outra. Meus lábios pedem uma coisa e o meu coração pede outra. Deus vai olhar para mim, para você e vai dizendo, mas o que é de fato que Ele quer? O Senhor diz na palavra que vocês me louvam com os lábios, mas os vossos corações estão cheios de miséria. E quantas vezes tem acontecido isso conosco? E se nós procedemos dessa maneira, a bênção de Deus não alcança o nosso coração, mas não é porque Deus não quer nos dar a bênção. Porque a bênção de Deus é aberta para todos nós. A bênção de Deus é derramada sobre todos nós. Ele faz nascer o sol para os bons e para os maus, diz a palavra. Ele faz chover para os bons e para os maus. Quando o céu se abre, a bênção é derramada, mas a bênção só vai chegar no coração que estiver aberto. Por isso, se meus lábios pedem uma coisa e meu coração outra, a bênção não vai chegar. Sabe por quê? Porque a boca não é a chave da vida interior. A chave da vida interior, aonde a bênção precisa chegar, é o coração. Então teu coração está dizendo que não quer, que não acredita. Aí quando a gente olha para a história de Jó, a gente vai aprendendo passo a passo. Quando nós vamos contemplando aquele homem, era um homem que tinha tantas coisas, começou a perder. Ele começou a perder sua família, ele começou a perder seus negócios, ele começou a perder seus empregados, ele começou a perder o status que ele tinha na sociedade, ele começou a perder as amizades que tinha. Jó perdeu tudo, e ele diz na sua oração, eu perdi tudo, mas ninguém conseguiu tirar a minha fé. E foi pela fé de Jó que ele se levantou. O que é que o Senhor quer dizer para você nessa noite? Que o maior dom que precisa estar dentro de nós é a fé. E nós precisamos lançá-la para fora, porque é a fé que vai nos levantar. Mesmo nas situações mais diversas possíveis. Agora eu preciso também dizer para você que você precisa ter um coração que é capaz de esperar. Jó esperou. Não é segundo o nosso critério, não é segundo a nossa vontade, não é no dia que eu quero, é no dia que Deus se predispõe a dar, porque é somente naquele dia que eu estou preparado para receber. Deus é inteligente, Deus é sábio, Ele não nos dá se eu não sou capaz de administrar ainda, porque Deus sabe, se me der, se eu ainda não sou capaz, vai se perder, não vai fazer efeito nenhum. Então você precisa esperar. Você precisa esperar as demoras de Deus, as demoras santas e purificadoras de Deus. Mas também não se desespere no sofrimento. Transforme os sofrimentos em dons. Louve também nos sofrimentos, porque sofrimento não é só coisa ruim. Sofrimento é também purificação. Sofrimento também nos torna mais maduros. Eles são tão importantes
como as coisas boas que nos acontecem. E Jó nessa noite vem nos trazer esse grande testemunho. Como Jó, eu preciso ser uma pessoa de fé. Está lá o sofrimento, as angústias, mas eu estou em Deus. Eu estou perseverando em Deus. Já escutei pessoas dizendo: mas eu já orei, já fiz novena, já fui no romeirão, já fui no poliesportivo, já fui na comunidade, mas o Senhor não me tocou, eu não vou mais. Quem pensa assim, não tem uma experiência com Deus, não entendeu quem é Deus. Uma pessoa que ainda quer dominar Deus, pensa que pode dominar Deus, não é no tempo que eu quero, é no tempo de Deus. Agora, se você souber esperar as demoras de Deus, sem dúvida nenhuma, isso eu posso te dizer, a graça vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, mas você precisa deixar Deus fazer. É Deus quem faz, não sou eu que faço, não é você que faz, é Deus que faz. Então Ele sabe o momento certo. O que você precisa? Apenas ter confiança, como Jó teve. A única coisa que você precisa ter é a confiança. Confie, entregue, confie, espere que a bênção vem. Deus não é como os políticos, eles prometem, eles não fazem. Deus não é assim. Quando Deus diz que faz, Ele faz. Quando Deus diz eu quero, Ele autentica. E jamais Deus olharia para nós e diria: eu não quero te dar a bênção, porque Ele deixaria de ser Deus, porque a Sagrada Escritura diz que Deus é bom por excelência. Então, se Deus já prometeu a bênção, se Deus já prometeu a vitória, se Deus já disse que vai me levantar, se Deus já disse que vai me curar e vai me libertar, Ele cumpre aquilo que diz. Agora você precisa ter confiança, você precisa ter confiança, você precisa ter confiança, você precisa esperar em Deus, você precisa esperar as demoras de Deus. Não vá atrás de quem não pode te dar, porque muitas vezes a gente faz isso. A gente troca Deus por outros deuses. Você pensa que o Deus que você busca nas cartas é Deus? Você pensa que o Deus que você busca nas casas e nos terreiros é Deus? Você pensa que o Deus que você busca naquelas pessoas que tentam adivinhar o futuro é Deus? Filhos, paciência, espera em Deus, porque Deus já te prometeu, a graça vai ser derramada sobre a tua vida, o milagre vai acontecer na tua história, mas não é num terreiro que você vai obter isso, não é nas cartas, não é nas simpatias, é no altar do Deus verdadeiro. É no altar do Deus verdadeiro. E que palavra forte Ele nos trouxe nessa noite. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui na quadra pudessem a partir de hoje ler a história de Jó. Já profetizo que pessoas que lerem esse livro das Sagradas Escrituras vão obter cura de entendimento em Deus. É lição de casa para você, porque você vai aprender, você vai se ver na história de Jó. Mas o que Jó está passando, eu também estou passando. Aí você vai, no final do livro de Jó, você vai ver o que Deus vai fazer na vida de Jó. Aí o seu coração vai encher de esperança. Se Deus fez na vida de Jó, Deus também vai fazer na minha vida. Deus vai fazer na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.